E aí, já pensou em pegar uma moto e pilotar até literalmente onde o mundo acaba? Pois é, hoje a gente vai refazer os passos de uma jornada simplesmente épica até Ushuaia, a famosa cidade do fim do mundo. Uma aventura de pura superação, amizade e, claro, muita descoberta. 11.111 quilômetros. Vamos parar um pouco para pensar nesse número? É mais do que a distância de Lisboa até Pequim. É um número que não representa só distância, sabe? Ele representa resistência, desafio e, o mais importante, transformação. É um número que define essa história toda. E aqui, logo de cara, a gente já entende o ponto principal. A ideia que muda tudo. O autor já nos conta desde o início. O destino geográfico era, na verdade, só um pretexto. A verdadeira chegada era um novo jeito de ver a vida, a amizade e os próprios limites. Uma viagem até o fim. Pois é, tudo começa com aquele sonho, né? De alcançar a cidade mais ao sul do planeta em cima de duas rodas. A expedição juntou dois casais de amigos, o Ademir e a Silvana, e o Márcio e a Mali, todos unidos por essa paixão por motos e por essa meta bem audaciosa. O desafio da Patagônia. Bom, é aqui que a jornada muda de cara e vira uma verdadeira batalha contra os elementos. Porque a Patagônia não é só uma paisagem bonita, não. Ela é um adversário. O grupo encarou um teste triplo, um calor escaldante, um cascalho super traiçoeiro e o pior de tudo, um vento que parecia ter vida própria. O vento era tão, mas tão presente, tão implacável, que ganhou até um nome próprio, Ventagônia. Não era uma simples condição do tempo, era uma força da natureza que interagia, que desafiava e que lutava contra os pilotos a cada quilômetro. E olha, o perigo era real, muito real. Tenta imaginar a cena. Você pilotando a 110 por hora e do nada uma rajada de vento te joga quase para outra pista. Não era uma luta figurativa, era uma batalha física, aterrorizante, pela sobrevivência mesmo. Para conseguir sobreviver a isso, eles tiveram que criar na marra uma tática de combate. Em vez de só sofrer com o vento, eles aprenderam a dançar com ele. Usando a própria aceleração da moto contra as rajadas, eles transformaram uma luta desesperada numa manobra controlada. E o que acontecia com a luta não dava certo? Bom, eles criaram um termo bem-humorado para as quedas que eram inevitáveis naquelas estradas de cascalho, o tal do rípio. Cair virou escriturar um terreno na Argentina. Um jeito leve de encarar os percalços, né? O coração gelado da jornada. Mas é aquilo, né? Depois de tanto perrengue, de tanta luta, vem as recompensas. Porque a mesma Patagônia que castiga é a que presenteia com algumas das paisagens mais espetaculares do planeta. Para a gente ter uma ideia da dimensão dessa aventura, olha só esses extremos. A viagem começou com um calor de 43 graus. Dias depois, o cenário era um glaciar, com temperaturas congelantes. Uma variação que testa o corpo, a mente e o equipamento ao máximo. O auge dessa recompensa toda foi o glaciar Perito Moreno, uma experiência quase sagrada. Caminhar sobre um gelo de milhares de anos, olhar dentro de fendas de um azul que nem parece real e, no final, um brinde com uísque e um pedaço daquela história gelada. E essa imersão na natureza continuou por 4 dias, navegando pelos fiordes chilenos numa balsa. Conquistando o fim do mundo. Com as energias totalmente renovadas por essas paisagens, o foco volta para a conquista do sonho. A tensão aumenta. O Ushuaia está ali pertinho, mas os últimos quilômetros ainda aguardam os seus próprios desafios. A chegada não é uma linha reta, não. Primeiro, tem que atravessar o histórico Estreito de Magalhães. Depois, encarar mais 43 quilômetros de cascalho no Chile. E para fechar com chave de ouro, uma serra final debaixo de chuva, que escondia buracos no asfalto. Cada etapa era um último teste de resistência. Então, o momento. A placa icônica. O fim da Ruta 3. Não é só o fim de uma estrada, é a materialização de um sonho. A sensação, como o autor descreve, é de pura e indescritível conquista. Eles conseguiram. Lições de 11.111 quilômetros. Passada a euforia da chegada, começa a reflexão. O que se aprende numa jornada como essa? A estrada é a maior das professoras, e as lições vão muito além de saber pilotar uma moto. E talvez a lição mais inspiradora de todas seja essa. O autor fez essa aventura super cansativa aos 62 anos de idade. Uma prova incrível de que o espírito de aventura não tem data de validade. No fim, as lembranças que mais valem não são as fotos, mas os aprendizados. A amizade que fica mais forte nos perrengues, a lição de que é preciso abandonar planos rígidos, a resiliência para lidar com a corrupção e, claro, a gentileza de um estranho que oferece os 2 pesos que faltavam para o pedágio.
E assim, a jornada termina não com uma resposta, mas com a mesma pergunta que o autor se faz. Porque chegar ao fim do mundo foi, na verdade, só o começo. A questão fica no ar, não só para ele, mas para todo mundo que ouve essa história. Qual é o nosso fim do mundo pessoal e o que a gente vai fazer depois de chegar lá?